Olá, estamos de volta com o programa O Direito na TV, conversando hoje com o professor Rafael Matos, aqui do nosso curso de jornalismo de comunicação social da Unisul, né? E que trabalha aqui, né? Professor, diretor da Unisul TV. Diretor de jornalismo da Unisul TV. Diretor de jornalismo da Unisul TV. Professor Rafael Matos, no bloco anterior a gente estava conversando um pouquinho sobre a questão da atividade aí do jornalista, da repercussão, né, desse ato dele, e dois pontos nos chamaram a atenção que eu acho que vale a pena a gente conversar um pouquinho mais e mostrar isso para o nosso telespectador. A questão da verdade, a busca da verdade, o que é verdade, como que o jornalista tem que atuar na busca disso, se realmente é algo que tem que ser buscado, né? E quais são esses dilemas éticos? Existe um código de ética? Existe algum código de postura? Né? Existe alguma lei que diga, né, como que tem que ser esse comportamento do jornalista? Eu gostaria que o professor trabalhasse um pouquinho mais com essa questão. Bom, Fábio, primeiro a questão da verdade. É claro que a quem pertence a verdade? A gente, no jornalismo, muitas vezes se depara com duas versões diferentes, três versões diferentes, e na apuração das notícias existe também uma pressão diária e que muitas vezes esse trabalho de obter a verdade absoluta realmente fica impossibilitado. Você imagina quem está em casa, o jornalista numa jornada diária de trabalho dele, que normalmente é de 5 horas de trabalho, ele vai apurar 1, 2, 3 notícias e algo muito profundo realmente nesse tempo não vai ser apurado. Quem trabalha em revista, por exemplo, tem na teoria uma semana muitas vezes para apurar uma reportagem. Algumas outras grandes reportagens são apuradas em períodos bem maiores, 1 ano, daqui a pouco publica um livro, reportagem, e foram anos de trabalho em cima daquilo ali. É claro que chega um determinado momento que a notícia tem que ser publicada. Então, o que eu disse no bloco anterior, porque o assunto publicado naquele momento mudou dias depois, não quer dizer que o jornalista mentiu no dia que publicou a sua notícia. Ele, naquele momento, diante da apuração que ele tinha, das pessoas que ele conversou, das versões que ele obteve uma verdade do momento, uma versão daquele momento. Cabe ao jornalista, obviamente, registrar os diversos lados possíveis das notícias, mas é claro que uma pessoa, a simples entrevista, a simples declaração de um entrevistado não quer dizer que aquele entrevistado está dizendo a verdade. Cabe ao jornalista, muitas vezes, confrontar o seu entrevistado com informações previamente apuradas ou apuradas depois. Ele pode retornar ao seu entrevistado e dizer, olha, aquilo que você me disse ontem não era bem assim, eu fui conferir e não era desse jeito. E aí você vai confrontando e vai sabendo muitas vezes quem é que está mais próximo da verdade de determinado fato. Né? Professor Rafael, só interrompendo, isso é uma questão, uma postura. Vamos imaginar o seguinte, o jornalista hoje numa matéria de jornal, né, publicou uma determinada notícia lá que falava sobre um possível crime, né? Na sequência ou nos dias posteriores se descobriu com investigação, a polícia declarou, pegaram outro. Há um compromisso de retomar aquele assunto e esclarecer aquela questão ou não? Aí entra às vezes a confusão, professor Fábio, de que muitas vezes determinados assuntos não podem ser abordados porque não se chegou à conclusão final. E essa confusão ocorre porque muitas vezes a imprensa não retoma os assuntos, mas é compromisso dela em retomar os assuntos. Porque, como eu disse, hoje a verdade é que alguém é investigado sobre algum assunto, alguém é suspeito ou determinado crime ocorreu e uma investigação está em andamento. Amanhã, a verdade pode ser que aqueles suspeitos de ontem já não estão mais no caso e isso precisa ser também noticiado. Então, é compromisso sim da imprensa, do profissional de imprensa, retomar os assuntos, atualizar os assuntos para que no seu andamento o leitor, o ouvinte, o telespectador também seja atualizado. E muitas vezes isso é conflitante, porque existem alguns processos, casos de processos que ocorreram porque o jornal depois não retomou. Primeiro noticiou que determinada pessoa era investigada de um crime e esqueceu. E depois lá a investigação foi provada que ela não era a responsável por aquilo e aquilo não se noticiou. Já houveram casos de processos em torno disso. E a imprensa nessas situações se acha muitas vezes cerceada, limitada, mas é porque ela também falha em não dar o devido seguimento ao trabalho. Então essa questão da verdade ela é difícil, mas para a gente que trabalha com a história em movimento,
E quantos temas nós já não... hoje, na atualidade de 100 anos, 20, 30 mil anos atrás, se descobre uma outra verdade, uma outra situação, uma outra hipótese sobre determinado tema. Então, com o jornalismo diário, imagina que a situação é bem complicada, né? Professor, e a gente lida com fatos que, às vezes, a ciência acaba nos mostrando uma outra realidade. A própria ciência, né? Que às vezes é determinada como absoluta, como versão final, e depois ela acaba mudando. Então, a postura ética da imprensa que deve ser considerada nesses pontos. E as pessoas, pelo desvio de um ou outro profissional, não quer dizer que todo mundo é antiético ou que todo mundo é mal intencionado. A maioria, eu acredito que a maioria, e eu acredito principalmente no meu trabalho, e fico às vezes chateado quando alguém desconfia, mas eu, Rafael, tenho uma postura, sempre tive uma postura ética na minha profissão, felizmente até hoje nenhum processo contra a minha pessoa, mas porque existe uma preocupação de realmente o que tentar publicar, o que tentar acompanhar nos assuntos. É claro que isso dificulta o trabalho, mas o comportamento ético, o compromisso ético dos profissionais da imprensa é que muitas vezes tem que ser levado em consideração e tem que ganhar muito mais crédito, né? Porque a simples desconfiança do que não pode falar, não pode publicar, não pode tocar nesse assunto é muito pior do que se acompanhar os temas com maior transparência. Professor Rafael, vamos voltar a essa questão da ética do jornalismo no bloco seguinte, né, e falar um pouquinho mais de um assunto que o professor comentou, que é a questão de processo, né, e a gente vai entrar um pouquinho na questão do direito aqui. Porque o ato, todo ato, ele pode gerar uma consequência e algumas dessas consequências, né, gerando danos, tem uma responsabilidade daquele que praticou o ato. Então, vamos falar um pouquinho de como isso tem acontecido em relação à profissão de jornalista. Tá? Então, no próximo bloco, a gente volta a conversar com o professor Rafael Matos.